Olá, meus queridos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal de história aqui do Professor Marquinho. A história é linda! Vamos lá, galera, vamos lá! Bom, assunto de hoje bem bacana, bem legal, interessante, Convênio de Taubaté. Convênio de Taubaté de 1906, tá, galerinha? É o seguinte, o que foi o Convênio de Taubaté, né? Vamos entender o contexto histórico, né, desse convênio. Primeiro, é importante entender que o Convênio de Taubaté mostra claramente como funcionava, né, as estruturas do poder oligárquico na época. O Brasil, Primeira República, ainda era o final do governo do presidente Rodrigues Alves. Né? Você tem a política do café com leite, a aliança entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, ali nas elites cafeiculturas, aqui da região de São Paulo e Minas Gerais, também com presença do Rio de Janeiro e tal. E também a política dos governadores, tá? Então é importante a gente entender isso. Então a política de valorização do café, né, dentro do Convênio de Taubaté, é uma demonstração clara, né, de como funcionava ali, né, esse chamado o coronelismo, como funcionava a política dos governadores e tal, beleza? Vamos entender primeiro o contexto, então, histórico. É importante destacar o seguinte, o papel do café na economia brasileira na época. Galerinha, desde o segundo reinado, na verdade desde a década de 1830, o café assumiu a condição de principal produto das exportações brasileiras. Isso foi crescendo durante o segundo reinado, continua muito elevado durante o início da Primeira República. Em 1906, por exemplo, o café representava mais de 60% das exportações brasileiras. Você sabe o que isso significa? Mais de 60%. Então, de cada 10 libras esterlinas exportadas pelo Brasil, 6 eram provenientes do café. Então, o café é a base da economia brasileira. Lembrando que o Brasil era pouquíssimo industrializado, a maior parte da renda, a maior parte de toda a arrecadação do Estado brasileiro vinha do café. Então é importante a gente entender isso também, tranquilo? Outra coisa, então, o que acontece? Nós temos um contexto de superprodução de café, tá? Que vem desde a década de 1890, é uma situação complicada. Segundo alguns historiadores, o próprio Caio Prado faz um trabalho bem legal isso na obra História Econômica do Brasil, né? Ele diz o seguinte: entre 1890 e 1900, a produção de café no Brasil praticamente dobrou. Então imaginem, em uma única década você dobra a produção de café. E para piorar a situação, o Brasil também passa a sofrer a concorrência de outros países, como o Equador, Colômbia e tal. Então você tem outros países também ampliando a produção, ok? É claro que o Brasil, em 1906, ainda detém assim, a hegemonia, né, em termos de produção mundial de café. Fala-se em torno de 3/4, né, 75% da produção mundial de café era do Brasil. Então o Brasil ainda é. Mas você tem um aumento da produção de outros países. Tá? Então isso é importante entender também. Ok? Tranquilinho? E aí o que acontece? Com o aumento da produção de café no mundo, né, com o aumento da produção e uma diminuição do consumo, é importante entender que os Estados Unidos, que era o maior comprador do café brasileiro, eram os Estados Unidos. Os Estados Unidos em 1893 viveu uma grave crise econômica, tá? Então demora para se recuperar. Então você tem uma situação em que começa a sobrar café. E pra vocês terem uma ideia, né, do preço, o preço do café lá por volta de 1890, vamos usar o franco, né, o franco ouro, a moeda francesa, o franco, ele custava em torno de 100 francos. A saca de café custava cerca de 100 francos. Em 1905, um ano antes do Convênio de Taubaté, custava cerca de 30 francos. Então o preço do café cai, a saca de café cai de 100 francos para cerca de 30 francos. É claro, quando a gente fala de um produto que representa mais de 60% das exportações brasileiras, então a coisa fica realmente complicada para a economia nacional. Ok, pessoal? Tranquilinho? Belezinha? E aí o que acontece? Três governadores, né, o governador de São Paulo, o Tibiriçá, né, o Jorge Tibiriçá, o governador de Minas, né, o Francisco Salles,
E o governador do Rio de Janeiro, o Nilo Peçanha, que posteriormente seria vice do presidente Afonso Pena e viria a se tornar presidente da República em 1909. Então, Nilo Peçanha. Então, esses três governadores decidiram se reunir, né, uma grande reunião política, na verdade. Não, quando a gente fala desses governadores, porque eles lideram o movimento, mas na verdade, o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano lá do Rio de Janeiro, os caras se reúnem a uma mobilização em Taubaté para buscar uma alternativa, umas soluções, né, para recuperar o preço do café. Então, está dentro do contexto de eles querem buscar uma política de valorização do café. Ok? Tranquilinho? E aí, nesse contexto, em 1906, nasce o Convênio de Taubaté. E aí eles chegam às seguintes ações, né? Bom, o que nós vamos fazer para resolver o problema do café? Vamos lá? Tranquilo? Primeira coisa, comprar café. A ideia é de que os estados, então esses três estados, iriam usar recursos públicos, né? Recursos públicos para poder comprar, para tirar os excessos de café que estavam no mercado, estocá-lo, tá? Tirar do mercado consumidor. Né? E aí entra a lei da oferta e da procura. Com menos café no mercado, nos mercados, artificialmente, né, de maneira artificial, o preço do café voltaria a subir. Ok? Essa é a primeira ação. A segunda ação, essa também é muito importante, é a criação da Caixa de Conversão. É mais um exemplo de intervenção, né, do Estado na economia, Caixa de Conversão. A ideia era a seguinte, olha, o governo iria adotar uma série de ações para manter o câmbio alto, né? Para de certa forma desvalorizar em parte, se necessário, a moeda, emitindo papel moeda, por exemplo, né? Emitido para poder garantir, ao desvalorizar, né? Garantir os lucros dos cafeicultores. Né? Se você desvaloriza a moeda. Por quê? Porque os cafeicultores, eles vendiam café para os mercados internacionais, mas quando recebiam pelo café produzido, recebiam em R$1.000. Eles não recebiam em libras, não recebiam em francos, tá? Não recebiam em dólares, eles recebiam em R$1.000, na moeda nacional. Então, se você desvaloriza a moeda nacional, você consegue garantir parte dos lucros ali desses cafeicultores. Por mais que o preço, de repente, caísse no mercado internacional, custa 25 francos, vai cair para 15 francos, não tem problema. Você aqui dentro, você desvaloriza a moeda, ok? A terceira medida foi a adoção de empréstimos externos. Então a ideia dos estados buscarem empréstimos vultosos, empréstimos inclusive junto a bancos internacionais, a bancos ingleses, americanos e tal, para poder comprar esse café, visto que muitas vezes os recursos públicos aqui não eram suficientes. Então você vai buscar empréstimos. E a quarta e última medida, era uma política adotada. A ideia era o seguinte, olha, vamos levar os nossos produtores a reduzir a produção de café. Vamos desencorajar o plantio, né, novos plantios. Tá? Então vamos fazê-los produzir menos café. Porque aí, se isso acontecer, de repente daqui 2, 3 anos, com menos café naturalmente no mercado, os preços vão aumentar. Novamente, a gente não vai precisar adotar essas políticas. Ok? Essas 4 ações. Aí o presidente Rodrigues Alves topou? Curtiu? Não. O presidente Rodrigues Alves, até porque ele, o presidente anterior, Campos Salles, defendiam muito a lógica liberal, de que o Estado não deveria intervir na economia, então ele achava que não era legal, o Estado não tem que intervir, deixa que naturalmente as coisas vão se estabelecer. E pra vocês terem uma ideia do poder dos cafeicultores, Rodrigues Alves sai, né? E quem vocês acham que vai ser eleito nas eleições de 1906? O Afonso Pena. Afonso Pena, dentro da política dos governadores, da política do café com leite, tendo o Nilo Peçanha como vice. Então ele é eleito presidente, e aí o que faz? Né? O que muda a partir de 1907 no governo Afonso Pena? Nós temos a federalização do Convênio de Taubaté. Então o Convênio de Taubaté passa a ser essa política de valorização do café, passa a ser também uma ação do governo federal, ok? Tranquilo, galera? Belezinha? A pergunta e essa é uma pergunta bem interessante, funcionou? Né? A pergunta funcionou? Em parte, pelo menos nos primeiros 2 anos você tem uma melhora com o aumento do preço do café, garante investimento, garante tal.
tranquilo. O problema é que, veja bem, se você fosse um produtor colombiano, se você fosse um produtor lá do Equador, da Costa Rica e tal, percebendo o aumento dos preços, né, do café no mercado internacional, o que você faria? Você produziria mais, né? Então você tem também a concorrência externa se ampliando. E muitos cafeicultores aqui no Brasil, boa parte dos cafeicultores, percebendo que como, né, boa parte da safra já está garantida, o Estado está comprando parte dessa safra, e o que os produtores faziam? Eles decidiram produzir mais. Então, nesse aspecto, acabou não funcionando muito bem. Porém, e aí acaba obrigando o governo a fazer mais empréstimos, ampliando a nossa já crescente dívida externa. E a desvalorização da moeda, com a emissão de papel moeda lá dentro da caixa de conversão, acaba trazendo um outro problema. Né? Com a desvalorização da moeda, você tem um aumento da inflação, tá? O crescimento da inflação no Brasil. Porém, é importante destacar um ponto interessante, né? Um ponto interessante, que é uma espécie de surto industrial a partir dessa política. Mas o que tem a ver a indústria, né? As indústrias com a política de valorização do café? Tudo. Por que tudo? Porque com a política de desvalorização da moeda, então R$ 1.000 ficava mais fraco, tá? Perante outras moedas, e consequentemente os produtos industrializados importados que chegavam no Brasil, eles vinham de acordo, o preço deles era em libras, em dólares e tal. Então, consequentemente, com a nossa moeda desvalorizada, eles ficavam mais caros, tá? Então os produtos importados ficam mais caros. Então imagina um produto que custava 1 libra e você precisava de R$ 10.000 para comprar 1 libra. Se aumentou, se desvalorizou a moeda, agora você precisa de R$ 20.000 para comprar 1 libra. Então o produto que custava R$ 10.000 aqui no Brasil passou a custar R$ 20.000. Então os produtos importados ficam mais caros. E, consequentemente, muitos cafeicultores usam, né, como eles têm parte dos seus lucros garantidos, da compra garantida, usam esses lucros, né, para investir na indústria. Então nós temos uma situação favorável para um pequeno surto industrial no Brasil a partir de 1907. Isso vai se consolidar a partir de 1914 com a Primeira Guerra Mundial, tá? Belezinha, galera? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Um grande abraço, um grande beijo aqui do professor Marco Antônio, tá bom? Tchau!